Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. E estou aqui diretamente de La Paz, mais precisamente aqui do hotel onde o Fluminense está hospedado, o Hotel Suites Camino Real. Um hotel bem luxuoso, na verdade, numa parte de La Paz que eu confesso que não é a parte que eu tinha habitado muito ainda não, tá? Eu tava mais lá no centro de La Paz, pra quem tá me seguindo no Instagram, Gabriel do Amaral B, ver tudo que eu posto lá andando e tal, vendo. A parte aqui é um pouquinho mais nova, vamos dizer assim, da cidade. Mas bem, Fluminense chegou por aqui, a gente tem o desembarque dos jogadores, atualizações também sobre a preparação do Fluminense a respeito de altitude e também em relação à questão de um áudio do presidente do Atlético Paranaense que foi divulgado falando sobre um possível atraso ou pelo menos um pagamento parcial do Fluminense na parcela do Canóbio. Beleza? Vamos começar com o desembarque aqui. Fluminense desembarcou aqui na Bolívia, aqui em La Paz, fez uma chegada com atrasos, mais uma vez só a gente aqui de jornalista, né, de cobertura, dessa vez se bobear até de torcedor também, porque o Vilela, que é o que está em todas, meu amigo Alexandre Vilela, não chegou ainda, tá para chegar daqui a pouco aqui em La Paz. Então, por enquanto, se bobear, só tem eu mesmo por aqui. Mas, enfim, o voo do Fluminense foi um voo fretado, vindo do Rio de Janeiro direto aqui para La Paz. Não existem voos direto do Rio para Bolívia, só de São Paulo. Não existe nenhum voo do Brasil para La Paz. Então, o Fluminense teria que fazer a escala que eu fiz, por exemplo, Rio, São Paulo, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz da Sierra, La Paz. Então, obviamente, isso era inviável. O Fluminense tem fretado voos assim mais longos e veio de voo fretado direto aqui para La Paz, um voo de cerca de 4 horas que atrasou. E esse atraso fez com que o Fluminense mudasse os seus planos para a ambientação à altitude por aqui. A decisão do Fluminense no ano retrasado, quando veio para cá, era que ficasse em Santa Cruz de la Sierra, vindo 2 dias antes do jogo, e só no dia do jogo vindo aqui para a altitude de La Paz. Dessa vez não. O objetivo era vir um dia antes, fazer um treino no centro de treinamento do Bolívar, e a partir daí, sim, fazer uma ambientação melhor e tal de um dia antes para jogar amanhã. Só que isso acabou, como eu falei, sendo cortado, porque o voo atrasou na decolagem lá na saída do Rio de Janeiro. Esse atraso de um pouco mais de 1 hora fez com que uma logística que já estava um pouco complicada, porque o Fluminense viajar, uma viagem de 4 horas no mesmo dia que ia treinar, era algo que eu confesso que eu não entendi muito bem desde o início. O treinamento era no centro de treinamento do Bolívar, centro de alto rendimento, né, como eles chamam aqui, do Bolívar, um centro de treinamento espetacular, que é um pouquinho longe daqui, são acho que coisa de 20 minutos, não é tão pertinho. Aqui, se bobear, isso é perto para Rio de Janeiro, né? E aí, esse treinamento acabou sendo cancelado, porque com esse atraso de 1 hora, o Fluminense pousou aqui em La Paz por volta de 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas, chegou aqui no hotel agora por volta de 4 e pouquinho da tarde. Não daria tempo hábil para os jogadores se trocarem, o ônibus levá-los até o centro de treinamento, já estaria perto de escurecer aqui em La Paz, então não teria tempo de ambientação. Então por isso o Fluminense, eu apurei isso daqui, o Fluminense decidiu trocar este treino por uma ambientação à altitude no próprio hotel, utilizando as dependências do hotel, provavelmente a academia, fazia ali um tempo de esteira para poder ir ambientando o corpo a exercícios físicos em uma altitude. Os goleiros do Fluminense estão indo treinar no CT do Bolívar. Não daria tempo dos jogadores irem, mas está indo ali o Josmiro, o Kevin, ali na frente o Vitor Eudes e o Gustavo Ramalho. Estão indo treinar no CT do Bolívar. Ali também a equipe de redes sociais, fotógrafo. Estão indo ali também e com um detalhe, com um galão de oxigênio sendo levado aqui também para poder garantir qualquer problema não ter problema, né? Com qualquer problema, não ter problema. Um galão de oxigênio está sendo levado. Não daria tempo para os jogadores irem todos, né? Ônibus e tal, mas com uma van, o Fluminense está levando os goleiros para treinar, já que o ar rarefeito faz muito efeito, né? A bola corre muito mais rápido, isso vai fazer muita diferença para amanhã. Então os goleiros estão indo treinar no CT do Bolívar. Imagens agora aí na tela pra gente mostrar os jogadores que vieram. A gente tem a lista aqui, tá mostrando todos eles aí desembarcando. Um ônibus bem bonito do Fluminense, inclusive. O pessoal aqui da Bolívia gosta muito de buzinar, vocês ouviram aí, né? Um ônibus bem bonito do Fluminense aqui, 2 ônibus bem grandes, bonitos, personalizados do Fluminense e tal, que trouxeram jogadores. E vieram aqui os seguintes jogadores para
essa partida. Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e Kevin Vinícius são os 3 goleiros. Guga, Léo Jance e René são os 3 laterais, um lateral direito e 2 laterais esquerdos. Como zagueiros vieram Thiago Santos, Manuel, Caio Amaral e Davi Schwindt. E meio-campistas, aí meio-campistas no geral, tá? Os que jogam mais defensivamente, Bernal, Freitas, Hércules e o Wallace Davi. Freitas e não Freitas, tá? Atenção. Os meias, Lescano, Renato Augusto, Isaac e Thiago Henrique. E os atacantes, Paulo Baia, Lavega, Serna e Kelvin. A gente publicou um pouco mais cedo aqui também já um vídeo falando sobre a provável escalação do Fluminense. Os titulares não vieram para cá, estão trabalhando no Rio de Janeiro com o Renato Gaúcho. Então, uma série de jogadores não vieram. O goleiro Fábio, Samuel Xavier, praticamente o time titular como um todo, né? E agora, mais buzina, estamos buzina aí. O time titular praticamente inteiro não veio. Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Thiago Silva, Ignácio, o René veio, né? Que não veio foi o Fuentes, Nonato, Martinelli, enfim, uma série de jogadores. Se você citar todos aqui, com certeza eu vou acabar esquecendo de algum. Um dos jogadores que não veio foi Agustin Canóbio, mas eu vou falar sobre esse assunto depois de pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, porque dá muito trabalho fazer toda essa cobertura do Fluminense, tá? Eu sempre falo isso. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo, fazendo o que eu gosto, e eu sei que isso é um privilégio total. Mas também digo que dá trabalho, cansa ficar longe da família, viajar de madrugada, noite de sono, etc. É algo complicado. E eu agradeço, inclusive, a Magic Milhas, que é quem faz toda essa cobertura acontecer, tá? Vocês dão muita moral pra gente, apoiam muito o nosso trabalho. Temos outros patrocinadores, mas especificamente a Magic Milhas é quem arredonda tudo pra gente, faz toda a logística, facilita o nosso serviço, traz a gente pra Bolívia, pra La Paz, pra Manizales na Colômbia, pra Santiago no Chile, pra qualquer lugar, pra Belém do Pará, vai levar a gente pros Estados Unidos, pra qualquer lugar do mundo. A Magic Milhas dá essa moral pro Jornada tá aí. Então, se você vai viajar, fala com eles antes, são uma agência de viagens, certinha, beleza, tudo correto. Fala lá com eles no Instagram, eu vou deixar o Instagram e o WhatsApp deles aqui embaixo na descrição. Vamos falar sobre Agustin Canóbio, porque começou a viralizar um áudio, uma fala na torcida do Atlético Paranaense, de que teria um áudio vazado do Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, que basicamente, eu não sei se ele está como presidente ou presidente do Conselho Deliberativo, mas é ele que manda, é o dono do Atlético já há muito tempo, né? Mas que mensagens que diziam que o Fluminense estava em atraso com o pagamento do Canóbio. Era um áudio que ele teria enviado para alguém falando de vários atrasos que a situação está. Eu fui tentar descobrir, consegui com alguns amigos que cobrem o Atlético Paranaense esse áudio, tá? Eu vou reproduzir aqui o trecho que importa mais pra gente. É um áudio de 4 minutos e meio do presidente para alguém, tá? Quem é esse alguém? Não sei. E os amigos do Atlético também não sabem. Gabriel, isso pode ser um áudio vazado? O Atlético Paranaense tomou 4-1 do Botafogo de São Paulo agora. Pode ser um áudio vazado que ele está inventando um monte de coisa para poder tirar o foco da má gestão nesse ano? Pode ser, mas eu fui perguntar a esses amigos do Atlético e eles falaram, cara, uma galera ali tem o número dele, manda mensagem e ele responde. Ele responde a uma galera. Então não é muito incomum vazar áudio dele, não. A gente conseguiu esse áudio e eu vou passar aí para vocês o que ele fala sobre a dívida que o Fluminense teria a respeito de Agustin Canóbio. Beleza? Roda aí. Tem jogadores como o Alex Santana, vendido ano passado para o Corinthians, que ele não nos pagou. O caso do Vasco também, que também não nos pagou, foi vendido no ano passado. O volante, não me lembro o nome agora. O Canóbio para o Fluminense, ele tinha que nos pagar a primeira parcela e só deu R$500 mil por conta. E o Coelho, o Atlético Mineiro, comprou e não pagou nenhuma prestação, já está vencida. Então, as vendas para o mercado interno foram todas previstas no nosso fluxo de caixa e, infelizmente, não serão realizadas. Então, essa é a nossa preocupação
Vocês ouviram, tá? Ele fala de uma série, eu deixei até de outros clubes aí, porque vai fazer parte do meu comentário. Ele fala sobre uma série de clubes que tá devendo ele. Ele usa até Léo Pereira algumas vezes pra falar do Léo Pelé, ele acaba errando no áudio completo, né? Mas no trecho que eu botei, ele fala de Vasco, fala de Corinthians, fala de Atlético Mineiro e fala de Fluminense, que não é que não. O Fluminense talvez é o único que pagou alguma coisa. Pagou 500 mil reais. Pelo que a forma como ele fala, isso é só uma parte da parcela onde o Fluminense deveria ter pago do Canóbio. Isso, infelizmente, é de praxe do Fluminense, tá? O Fluminense, por várias vezes, ele combina uma parcela ali com o clube que vendeu de 1 milhão. E aí fala, olha, cara, primeiro trimestre você sabe que é complicado, só tem um estadual, te dá 500 mil e vou completar esse pagamento. Isso a gente já viu acontecer na compra do Lelê, na compra agora do Canóbio. Já viu acontecer algumas vezes, a gente já viu notícia disso de, olha, tá atrasado, mas uma parte foi paga. Lá atrás era uma coisa que a gestão Mário Bittencourt usava muito para salários, de que, olha, todo mês vai pingar um salário. A gente pode até estar com um atraso, pode até estar com alguma coisa, mas vai pingando alguma coisa mesmo que não seja tudo. Então é de praxe do Fluminense fazer isso. Novamente, eu falei infelizmente, isso não é correto. O Fluminense comprou, tem que pagar. E pelo que ele falou, a parcela foi paga só parcial. O Fluminense pagou o mínimo da fatura do cartão, né? Agora, eu só ia destacar porque eu não vi isso ainda repercutindo no meio do Fluminense. E como eu estou trazendo esse áudio, eu acho importante reforçar algumas coisas. É dívida. Tem que pagar. Se não pagou todo, ficou dívida. Então tá devendo. Esse é o primeiro ponto, só pra gente ser literal na palavra. Porém, quando a gente vai analisar, e foi por isso que eu deixei um pouquinho mais da fala dele, quando a gente vai analisar aí o fato de que o Corinthians não pagou nada do Alex Santana, o Atlético Mineiro não pagou nada do Coelho, o Vasco meteu a recuperação judicial e não pagou nada relacionado à compra do Léo Pelé. Ele até diz num trecho do áudio lá que eu não botei aí, mas que era uma transação que tinha valor indo e valor vindo. Provavelmente ele por alguma troca, alguma dívida que restava, e que o Atlético pagou a parte dele e o Vasco agora com a recuperação judicial não tem obrigação de pagar por agora já a parte do Atlético. Então assim, dá pra perceber que no ranking da dívida o Fluminense pelo menos tá bem. Foi o único que ele citou que pagou alguma coisa, os outros não. A gente tem visto no Brasil, a situação do Fluminense é periclitante, a situação do Fluminense é complexa, eu não vou devagar sobre isso aqui na frente do hotel do Fluminense e tal, nesse momento não é o ponto. A situação do Fluminense é complexa, a dívida não reduz, pelo contrário, ela aumenta, mas a gente tem visto nos outros clubes brasileiros um cenário ainda mais preocupante. Tá? É meio bizarro, mas essa é a realidade. Enfim, esse aí é o áudio, tá? Não sei se isso, novamente, não sei se quando você assistir isso daí, o Fluminense já soltou alguma nota, já tá respondendo alguma coisa, mas isso é o que a gente conseguiu apurar e trazer o áudio aqui para não ter dúvidas. Tem a minha análise? Tem. Mas você tira suas próprias conclusões de acordo com a palavra do Mário Celso Petralha. Beleza? Tamo junto. Provavelmente o próximo vídeo já é o pré-jogo aqui de São José e Fluminense. Então você sabe, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu like, pela sua inscrição. Até a próxima, diretamente da Bolívia, Gabriel Amaral pro Raiz Tricolor. Eu sempre quis falar isso, né? Maneiro encerrar assim.